Olá pessoal, sou o professor Alisson Duarte. Vamos dar continuidade aqui com as nossas operações e agora nós vamos dar continuidade com a parte de potenciação, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, é importante vocês entenderem por que é que eu preciso estudar a potenciação, tá? Existe a necessidade, muitas vezes, da gente representar números muito grandes, certo? Então vamos supor que eu queira escrever a distância da Terra ao Sol, por exemplo, né? A distância da Terra à Lua. Então são números muito grandes, por exemplo, se for dado em metros. Então a gente precisa muitas vezes representar na forma de potência. E tanto faz você escrever na forma de potência, como também você escrever na forma do número natural. Então vamos ver um exemplozinho aqui, vamos ver um exemplo básico, certo? De como se resolve isso. Mas antes eu preciso voltar aqui só um pouquinho para mostrar para vocês essa observação aqui. Ó. Nós vamos representar isso aqui da seguinte forma. Ó. A elevado a n elementos. O que é isso? A é a base, tá? A é a base. E n é a quantidade de elementos que a gente vai ser obrigado a repetir. Então, A é a base, N é o elemento. Esse elemento vai me indicar quantas vezes eu vou repetir o número. Então, só para ficar claro, né? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a 3. Como é que se lê isso, professor? 2 elevado a 3. Também a gente diz que é 2 elevado ao cubo. Né? A gente sabe que 3 representa, se lê também ao cubo. Então, 2 elevado a 3 vai ser a mesma coisa, tá? Preste atenção, de 2 vezes 2 vezes 2. E aí, observem o seguinte, eu preciso fazer esse cálculo. Veja só, eu não disse que 3 era n elementos, né? N elementos. E o A seria o quê? A base. Então, observem que o 2 representa a base e o 3 é a quantidade de vezes que eu vou repetir a base. Então, vejam que eu repeti a base aqui 3 vezes. 1, 2, 3. E preciso fazer esse cálculo. 2 vezes 2, 4. Certo? 4 vezes 2, 8, pessoal. Então, tanto faz eu dizer que eu tenho 8, como eu tenho 2 elevado a 3. Certo? Então, essa aí é a potenciação, certo? Do cálculo de 2 elevado a 3, que dá igual a 8. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 2, observem que eu terei 5. Posso colocar um pontinho que representa a multiplicação também, ó, tanto faz escrever o x como o pontinho. Veja que 5 é a base e eu repeti 2 vezes, porque aqui é um 2, ó, 1, 2, certo? Então, 5 vezes 5 vai me dar o quê? 25, que é a mesma coisa de 5 elevado a 2, certo, pessoal? A gente está fazendo com números pequenos para aprender a fazer o cálculo disso aí. Então, vamos supor que eu queira fazer, por exemplo, 8 elevado a 1. Quantas vezes tenho que repetir o 8? Apenas uma vez. A resposta é 8. Certo? Eu quero calcular, no caso aqui, por exemplo, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Quantas vezes eu vou repetir o 3? 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Por quê? Porque 4 é a quantidade a quantidade de vezes que eu vou repetir o elemento. E agora é só fazer a tabuadazinha aqui, ó. 3 vezes 3, 9, certo? 3 vezes 9, ou 9 vezes 3, vai dar 27. 27 vezes 3 vai me dar 81. Então, isso aí é a potenciação,
é a maneira de se calcular a potência. Só uma observação, para quando eu tiver, por exemplo, 2 elevado a zero, por definição, a gente sempre vai ter como resultado 1. Então, tanto faz, por exemplo, se eu tiver 5 elevado a zero, a resposta será 1, certo? Por definição, qualquer número elevado a zero, com exceção do zero, será sempre igual a 1. Então, com isso, a gente fecha a parte da potenciação. Obviamente, a gente vai ver novos cálculos mais para frente, envolvendo as frações, mas por enquanto é isso, tá? Então, valeu, pessoal, e até a próxima.